Olá, meus amigos, você está no canal EBD na Congregação, o seu canal da leitura bíblica diária. Eu sou Abner Cunha, membro da AD Belém Cosmópolis, na Congregação Rosa Amélia, o setor 2. É uma alegria estar com você aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus. Domingo que vem, dia 19, não haverá EBD na Congregação Rosa Amélia. Então, devido ao culto de Santa Ceia, então eu resolvi fazer a lição, o vídeo da lição, para que os irmãos acompanhem e não percam, o raciocínio, a lição do trimestre, que fala sobre a Igreja dos Gentios. Como a lição no conjunto é muito grande, eu resolvi dividir em 3 vídeos. Então, nesse vídeo, eu vou fazer só o tópico 1 e os 4 subtópicos, a introdução, e vou falar também um pouquinho sobre a LBC, que é a leitura bíblica em classe. Estou gravando aqui do Parque Zeca Malavase, em Paulínia, Ali um pouquinho mais para o lado de lá está a lagoa, os pedalinhos. Ali, mais para trás, ali está o Instituto Adventista, E toda essa beleza, essa natureza linda que Deus nos deu, E nós encontramos aqui na cidade de Paulínia, Então, como eu estou por aqui, eu vou gravar isso aqui mesmo, Então, quero que os irmãos assistam o vídeo, Vai lá no canal do YouTube também, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude nós. Não é sobre engajamento, é sobre divulgar a palavra de Deus. Quando você compartilha um vídeo de uma pregação, assim no Facebook, você lança uma semente, e às vezes essa semente ela vai encontra um solo fértil, a pessoa que está necessitada de ouvir a palavra de Deus. Vai lá na sua página no Facebook, escreve um versículo lá, um versículo motivacional, ou até para quem está necessitado, está num sufoco, E você pode estar dando um incentivo àquela pessoa a buscar Deus, Que Deus, ele muda as circunstâncias. Ele é especialista nisso. Mas a gente tem que buscar, Tem que buscar a Deus. Amém? Então, a nossa lição nesse trimestre é a lição número 3. O título do trimestre é a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. O comentarista é o Wagner Gabi, muito bom professor, muito bom escritor, A lição número 3 é a graça que alcança todas as nações. Vai ser domingo, dia 19, O texto áureo diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. A verdade prática, literalmente, é uma verdade prática. Diz assim, é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos 15, de 1 a 5, versículo 28, versículo 29, versículo 36 até o 39. Os irmãos estiverem em casa, pegue a sua revista e lê. Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito extenso, mas vou fazer uma explicação para que nós possamos entender ela. Aí você estuda aí na sua casa. A introdução diz assim, a expansão do Evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Com o retorno de Paulo
e Barnabé a Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia Menor, surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés. Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Diante dessa crise, a igreja buscou discernimento espiritual e fidelidade às Escrituras, culminando numa decisão importante no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações. Amém? Então essa aqui é a introdução, né? Vou fazer um resumo para que vocês possam entender do contexto salvífico. A salvação no Antigo Testamento sempre esteve fundamentada na graça de Deus e na fé. Como exemplo, nós temos Raabe, Ruth, os patriarcas, né? Que foi justificado por crer nas promessas divinas muito antes da existência da lei mosaica. O sistema de sacrifício e a observância da lei não eram caminhos para conquistar a salvação através do mérito humano, mas sim formas de o povo reconhecer a seriedade do pecado e a necessidade de perdão, funcionando como uma sombra que apontava para a vinda do Messias. Esse alcance da misericórdia divina não se restringia ao povo de Israel, pois desde o início o plano de Deus incluía as nações, permitindo que gentios se chegassem ao Senhor ao abandonarem seus ídolos e se submeterem ao Deus único, muitas vezes através do proselitismo ou simplesmente pela fé pessoal, né? Como vemos aí exemplos de Ruth e Raabe. Enquanto o fiel do Antigo Testamento, fosse ele judeu ou gentil, exercia a sua fé olhando para o futuro e confiando na promessa da redenção que enviaria, né? Que Deus enviaria. O crente do Novo Testamento, a atual que nós estamos lendo, né? Fundamenta a sua esperança na obra já consumada de Jesus Cristo na cruz. Portanto, a essência da salvação nunca mudou. Sempre esteve aberta pela fé, tanto para os judeus quanto para os gentios, sendo Cristo o único caminho suficiente para todos. Sobre a inclusão dos gentios no contexto bíblico, um prosélito era um indivíduo de origem não judaica, um gentil, que decidia abandonar a sua cultura e deuses anteriores para aderir totalmente ao judaísmo. Esse processo de conversão, chamado de proselitismo, envolvia etapas formais muito rigorosas para que essa pessoa fosse considerada parte do povo da aliança. Lembrando que é a aliança da circuncisão. Os homens precisavam ser circuncidados, deveriam submeter-se ao batismo ritual de purificação e assumir o compromisso de observar a lei, né, de Moisés, inclusive normas alimentares de pureza. Portanto, o proselitismo era a forma oficial pela qual um estrangeiro deixava de ser visto como um de fora e passava a ser aceito dentro da comunidade de Israel. Algo que os judaizantes de Atos 15
onde nós estamos fazendo o tópico da lição 3, né? Queriam impor obrigatoriamente a todos os novos convertidos cristãos, transformando a fé em Jesus em um sistema fechado que exigia, primeiramente, que o gentio se tornasse um judeu praticante. Aqui está a versão final, integrada e direta. Ao analisarmos Atos 15, percebemos que o conflito não era apenas sobre rituais, mas sobre a própria natureza da salvação. Aqueles que exigiam a circuncisão para os gentios tentavam transformar o evangelho em um sistema de proselitismo humano. O termo prosélito designava o estrangeiro que, para se aproximar de Deus, precisava se tornar um judeu praticante, submetendo rigorosamente a lei. O próprio Jesus, em Mateus 23:15, censurou essa prática, pois os líderes religiosos não levavam as pessoas a um relacionamento transformador com Deus, mas as tornavam prisioneiras de um legalismo rígido que cada vez afastava mais da graça. O perigo desse modelo era a criação de um fardo religioso insuportável. Eles impunham aos convertidos uma carga de leis e tradições humanas tão pesadas que nem mesmo os escribas e fariseus, com todo o seu rigor, conseguiam carregar. Portanto, quando os líderes em Atos 15 tentaram impor essa mesma carga aos novos cristãos, eles estavam ignorando que a salvação nunca foi sobre mérito ou ritos, mas sobre a suficiência da fé. A grande lição é que o nosso papel na igreja não é converter pessoas a um sistema de costumes ou a um conjunto de regras humanas que geram apenas peso e frustração, mas sim conduzi-las à liberdade que há em Cristo. O Evangelho não veio para nos sobrecarregar com exigências impossíveis de cumprir, mas para nos libertar pelo sacrifício de Jesus, que é o único caminho tanto para judeus como para gentios. Amém? Então, fica aqui essa explicação da introdução para nós entrarmos no contexto do tópico 1, que é o Concílio de Jerusalém. O tema do tópico 1 é quando a graça preserva a unidade da igreja. E o tópico 1, o subtópico 1, ele fala assim, ó, o Concílio de Jerusalém, né? Realizado entre 48 e 50 depois de Cristo, o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Atos 15, de 1 a 5, foi a leitura bíblica em classe. Amém? Cada vez mais crentes incircuncisos entravam na igreja, né? O Espírito Santo, ele acrescentava aqueles que queriam ser salvos, né, para a igreja, né? E os temores dos cristãos judaizantes, eles aumentaram, pois o reino de Deus, rejeitado pela maioria dos judeus, estava sendo povoado rapidamente pelos convertidos entre os gentios. Isso parecia contrário às promessas e alianças especiais do Antigo Testamento. E os judaizantes, eles começaram a fazer campanha a favor da circuncisão de todos os gentios convertidos para que pudessem pertencer à igreja de Jerusalém. Por outro lado, Paulo e Barnabé tinham sido favorecidos
por revelações de Deus na sua convicção, em uma nova época em que a igreja era universal e espiritual e de forma nenhuma poderiam sujeitar-se a exigências legalistas do judaísmo. Homens da Judéia estavam ensinando que, em Antioquia da Síria, que a circuncisão era necessária para a salvação. E a tensão resultante foi aguda. Os líderes concluíram que era necessário agir rapidamente, a fim de evitar uma divisão que separaria a igreja em dois ramos, um judaico e outro gentílico. A comunidade de Antioquia decidiu enviar Paulo, Barnabé e outros, como Tito, um grego não circuncidado, para consultar os apóstolos e anciãos em Jerusalém. Na sua viagem a Jerusalém, uma viagem de aproximadamente 480 quilômetros, Paulo e Barnabé visitaram diversas congregações. Atos 15:2. De modo nenhum os apóstolos concordaram com tal ensinamento. Apresentaram-se publicamente e rebateram esse ensino. Eles defenderam que a salvação é pela graça, mediante a fé, sem as obras da lei, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2:16. A igreja da Fenícia tinha sido fundada por crentes que tinham fugido de Jerusalém na perseguição de Estevão, da morte de Estevão, né? Pensando, né, que Paulo que provocou essa dispersão, né? Samaria tinha sido evangelizada por Filipe, Atos 8:5. Em vez de ficarem alarmados com as notícias da conversão do gentio, esses crentes expressaram grande alegria. Os crentes espirituais que não são desencaminhados por sentimentos sectários sempre se alegram a saber de conversões, né? Então, Paulo, Barnabé, quando eles iam a caminho de Jerusalém, eles passaram por Samaria, passaram pela Fenícia, né? Conversaram com os irmãos, né? E eles se alegraram pelo que Deus estava fazendo na obra, né? O subtópico 2 é o relatório de Pedro, está lá em Atos 7:11, 15, 7 e 11. É o subtópico 2. Pedro relembra de sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé e não por obras da lei. No relato de Pedro, o apóstolo fundamenta sua defesa na experiência direta que teve na casa de Cornélio, onde Deus soberanamente concedeu o Espírito Santo aos gentios com base na fé e não pela observância da lei. Ao recordar que o Senhor purificou os corações daqueles estrangeiros sem fazer qualquer distinção entre judeus e gentios, Pedro demonstra que a imposição de rituais como a circuncisão representa um jugo desnecessário e contrário ao agir divino. Conclui-se, portanto, que a salvação é um ato universal da graça de Jesus Cristo, tanto para judeus quanto para gentios, invalidando qualquer tentativa humana de condicionar a justificação ao cumprimento de obras da lei que nem mesmo os antepassados foram capazes de sustentar. Tem muitas igrejas aí que exigem, né, horas de evangelismo, né, para a pessoa ser salva ou ficar dentro do contexto da religião. E isso não é necessário. Também essa frase aí que se você der um passo para Deus, Deus dá 10 para você, também não soa bem.
Por quê? Porque se você der um passo, passa a ser mérito seu. E o mérito é sempre da graça. Pela graça somos salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de você, não vem de nós, é dom de Deus. Amém? O subtópico 3 do tópico 1, o relatório de Paulo e Barnabé. Em seguida, Paulo e Barnabé relata como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios. O subtópico 3, ele fala sobre o relatório de Paulo e Barnabé e serve como uma confirmação empírica da soberania de Deus, provando que o evangelho da graça entre os gentios não era apenas uma teoria, mas uma obra acompanhada pelo poder do alto. Ao narrarem os sinais e prodígios realizados, como curas e livramentos, eles demonstram que Deus colocou o seu selo de aprovação sobre a missão, evidenciando que o Espírito Santo operava livremente na vida dos gentios sem a necessidade de ritos mosaicos. Esse testemunho prático reforça a conclusão de que a salvação é exclusivamente pela graça, pois a transformação e a conversão das nações confirmadas por milagres ocorreram inteiramente fora da obrigatoriedade da lei, validando que o evangelho é o poder de Deus para todos os que creem. Raabe é a primeira crente cristã, né, pela fé, ouvir, né? Ela ouvia falar sobre o Deus de Israel e dos seus feitos no Egito. Deus tinha aproximadamente ali, naquele deserto, uns 3 milhões de pessoas e somente 2 que aceitaram o poder de Deus e creram que Deus tinha condições de dar a terra prometida, que foi Josué e Caleb. Enquanto lá em Jerusalém, uma cidade que ele queria destruir, em Jericó, tinha Raabe, que queria conhecer esse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus. Então, quando Raabe teve a oportunidade, ela fez aquela declaração de amor a Deus e da soberania que se encontra no livro de Josué, no capítulo 2, o verso, se não me engano, 6. Mas leia todo o capítulo que você não vai perder nada não, tá bom? Então, o tópico 1, subtópico 4, o discurso de Tiago. Tiago, o justo, irmão do Senhor e líder respeitado da igreja, preside o concílio com discernimento espiritual. Após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. Fundamenta a sua proposta nas Escrituras, citando Amós, capítulo 9, verso 11 e 12. Eu quero abrir um parênteses aqui nesse tópico para falar sobre Tiago. Tiago, irmão de Jesus, é uma figura central do Concílio de Jerusalém, mas a sua história é um poderoso testemunho de transformação pelo Evangelho. Durante o ministério terreno de Jesus, Tiago não apenas foi incrédulo, mas ele duvidou da messianidade do próprio irmão. Então, as próprias dúvidas geralmente se geram na família, né? Se a sua família não aceita ainda o seu ministério, ore a Deus que na hora certa eles vão aceitar. Chegando a compartilhar da descrença que rodeava a família de Jesus naquela época, né? Marcos escreve que Maria e seus irmãos foram até Jesus, né? Aí Jesus fala
aquele versículo, né? Quem é minha família? É aquele que faz a vontade do meu Pai, né? Ele só veio a se converter após a ressurreição, quando teve um encontro pessoal com Cristo glorificado, ou seja, ele convivia na mesma casa com Jesus, não acreditava em Jesus, mas quando Jesus morreu e ressuscitou, né, Jesus foi até Tiago e falou com Tiago: e aí, Tiago, como é que é? Você vai ficar no muro ou vai acreditar? Eu estou aqui, ó. Eu imagino que tenha sido esse o diálogo, né? Pode ter sido um pouco diferente, mas chamou o Tiago a uma realidade que era o quê? O reino de Deus, e que ele era o Messias. E o Tiago aceitou, né? Quando viu Jesus, ele aceitou Jesus, né? Como Messias, como Salvador, né? E foi para a igreja, né? Então, ô, seu Tiago, você não fica aí no muro não, tá? Vai para a igreja, viu? Jesus é seu irmão também. E essa trajetória de quem passou da incredulidade à liderança da igreja em Jerusalém torna o seu discurso ainda mais relevante, pois prova que o poder da graça de Cristo é capaz de restaurar até os corações mais resistentes, né? Pensa, Paulo pregava o Cristo ressurreto, e ele diz que se Cristo não ressuscitasse, em vão seria a nossa pregação. Seria o quê? Uma religião filosófica, né? O que confirmava o selo do cristianismo é a ressurreição de Cristo. O discurso de Tiago e o desfecho do concílio. A liderança de Tiago. Tiago, que antes duvidava de Jesus, só se converteu após a ressurreição. Assume a presidência do concílio. Sua autoridade é reconhecida pela igreja e ele conduz a decisão final com profundo discernimento espiritual. Lembrando que nós estamos no tópico 1, subtópico 4. A fundamentação bíblica. Ele não baseia sua decisão apenas em opiniões ou experiências, mas nas Escrituras. Ao citar a profecia de Amós 9, capítulo 9, verso 11 e 12, ele prova que a inclusão dos gentios no reino de Deus não era uma novidade, mas o cumprimento do plano redentor que Deus já havia revelado aos profetas. A decisão conciliadora. O concílio decide não impor a lei de Moisés aos gentios, livrando-os do jugo do legalismo. Para preservar a comunhão nas igrejas mistas, judeus e gentios, pede-se apenas a abstinência de 4 práticas ligadas à cultura pagã e à idolatria: carne sacrificada a ídolos, imoralidade sexual, sangue e carne sufocada. Comunicação e unidade. Uma carta oficial redigida sob a direção do Espírito Santo é enviada às igrejas gentílicas por meio de Paulo, Barnabé, Judas e Silas. O objetivo era trazer paz, consolo e reafirmar a unidade do corpo de Cristo. Lição sobre conflitos humanos. O texto registra também a separação entre Paulo e Barnabé devido a uma divergência sobre João Marcos. Isto mostra que, mesmo entre grandes líderes, pode ocorrer discordâncias humanas, mas o projeto de Deus continua, e até mesmo relações rompidas, como a de Paulo com Marcos, podem ser restauradas pelo poder da graça. Conclusão do concílio. A decisão final consolidou que a salvação é um dom da graça, disponível a todos, sem distinção. A mesma graça que justifica o pecador é o alicerce
que mantém a unidade da igreja, superando barreiras culturais e religiosas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Te aguardo você no tópico 2. Até mais. Deus te abençoe. Amém?